E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Founder to Founder. Estou aqui hoje com o Alan Mosco presencialmente. Obrigado por ter vindo aí, Alan. Eu que agradeço o convite, cara. Bom demais ter aqui, hein? Bom sempre estar compartilhando um pouco mais os nossos desafios do dia a dia com o Founder, né? Galera, então o vídeo de hoje ele é vídeo presencial. É o primeiro tipo do gênero que eu tô gravando presencial, então não estranhe qualquer coisa diferente. E o vídeo de hoje eu também não vou desenhar muito, então vai ser algo mais conversado, tá bom? Então, Alan, cara, vamos começar? Conta um pouquinho sobre você, quem que é o Alan Mosco? Cara, eu trabalho no digital desde 2013, né? Com 16 para 17 anos de idade, eu conheci o mercado digital, conheci o marketing digital através do fórmula do lançamento, entendendo um pouco mais sobre como que funcionava a visão de infoproduto, e eu fiquei um longo período ali, foram 8 anos trabalhando como coprodutor, fazendo lançamento de todos os tipos, lançamento de semente, lançamento interno, lançamento de tudo que é tipo de coisa. E ali depois de um tempo eu entendi que o dali às vezes tinha um teto, aquilo ali não estava me gerando como uma visão de negócio, eu queria ter cada vez mais uma visão empresarial, e aí eu entendi que falei, cara, puta, é muito mais interessante fazer software ele acaba tendo um potencial de escala, me permite gerar um pouco mais de estabilidade, consigo entender uma visão de previsibilidade, tá crescendo, se tá caindo, se tá diminuindo, como é que faz, e aí foi quando eu olhei e falei, cara, quer saber, vou sair do digital e vou ir pra parte de SaaS, mas eu entendi que também não dava pra sair completamente, descartar aquilo que tinha todos aqueles anos de conhecimento, obviamente. Claro. E como a minha expertise sempre foi marketing, então eu comecei a voltar muito mais para SaaS dentro da linha de marketing. Então, para atender quem era do marketing, para atender quem estava querendo entrar no marketing, ou que até mesmo, às vezes, refinar e melhorar a parte de quem já estava atuando. E entre outras áreas, obviamente, assim, que vai testando e pivotando também. Você já teve vários SaaS, né, cara? Cara, foram 8 ao todo, já que eu já tive, que eu operou fazendo venda, e mais uns 5 que eu matei na produção, olhei e falei, não quero, não gostei, sentido. Aí que resolvi matar, mas já foram 8 já. Que legal, 8 SaaS. Você tá com quantos anos, cara? Você já lançou... Hoje eu tenho 28. 28? Você lançou 8 SaaS com 28 anos? 4 anos. 5 anos, vamos considerar aí mais ou menos 2019 e 2020, que foi quando eu tive essa visão realmente de olhar para software. Que legal, cara. E qual foi o SaaS que mais faturou? Até hoje, cara, eu tenho tá meio equilibrado, vou colocar assim, a PixelX, que eu lancei ano passado, já teve um crescimento muito alto, quem já passou aí de mais de $500 mil faturado, mas também teve o sistema de gestão de grupo do WhatsApp, que também chegou ali em 400 e poucos mil faturados. Ah, teve um clonador de página também, não teve? Tem o clonador de página que a gente faturou 850 mil em toda a jornada dele. Que legal, cara. Boa experiência. O clonador, cara, me permitiu... Foi o primeiro SaaS que eu tive que, vamos dizer assim, comecei a ter retorno com ele, tem uma certa lucratividade. E que foi o que, pra mim, foi quando deu esse start. De olhar assim, teve um momento... Vamos assim, entre um lançamento e outro, que eu não estava faturando, porque o lançamento você fica ali um período sem faturar. Uhum. E aí eu olhei na conta e falei, pô, mas peraí, tem aqui 30 mil que foi do SaaS sem eu precisar ter feito nada, vamos dizer assim. Uhum. Tava vendendo e eu olhei e falei, pô, isso aqui faz sentido. E aí foi onde que eu comecei a ter essa virada de chave pro SaaS. Nossa, que legal, cara. E o que você trouxe, agora entrando nesse assunto, porque eu acho que que me fez trazer, assim, principalmente você pro programa hoje, é essa sua visão de marketing SaaS, né? Eu acho que é um casamento maravilhoso e que eu vejo que é uma dificuldade de muita gente, né? Então, conta um pouquinho, assim, o que você trouxe de bagagem que no seu SaaS que mais faturou, talvez a gente pode usar de exemplo o clonador para começar. Uhum. Conta um pouquinho das estratégias que você usou para você conseguir chegar nesse faturamento sendo um desenvolvedor. Cara, tendo contato com vários startups e com vários amigos dessa linha, eu percebi que o grande problema é que a galera foca muito em produto. E aí fica meses, anos desenvolvendo o produto para depois falar assim, será que o pessoal quer isso? E no digital, cara, uma das primeiras coisas que eu aprendi foi que a gente primeiro vendia e depois criava. Então a gente vendia um curso e depois gravava o curso. Vendia uma mentoria, depois ia produzir a mentoria, entregar a mentoria. Então quando eu vim para a linha de SaaS, já focando nessa linha, eu falei assim, cara, eu não quero gastar um monte de grana tendo que desenvolver, contratar a equipe e tudo, sem saber se o negócio vai funcionar. Uhum. Então a primeira grande virada de chave que eu vejo assim do marketing pro SaaS foi, eu vou vender antes de ter o produto. E foi o que eu acabei fazendo em todos os demais depois do clonador. O clonador foi não foi nessa dinâmica, porque o clonador foi uma outra dinâmica. O clonador foi uma conversa com um amigo numa sexta-feira, jogando CS, a gente tava tirando sarro, zoando um pouco. E aí ele falou, cara, pô, como é chato ter que ficar duplicando estrutura para poder vender pro afiliado. Seria muito mais prático se tivesse como copiar e colar. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça no final de semana, eu falei, por que não? Aí fiz
um MVP em um final de semana. Na segunda-feira eu mandei mensagem pra ele e falei, cara, ó, desenvolvi isso aqui, o que você acha? Vamos testar. Aí coloquei pra vender e começou a vender realmente muito rápido ali. Na época não tinha nenhum clonador de página no Brasil. Então, eu vi um depois de uns 2, 3 meses que eu descobri que tinha um americano, mas ali foi um também nessa visão assim, foi uma brincadeira de final de semana que de repente virou um negócio, que virou um produto muito lucrativo por um bom período, cara. Mas já os demais não, os demais todos assim eu falei, pô, vou vender que nem o sistema de gestão de grupo do WhatsApp, era uma coisa que eu utilizava nos lançamentos, mas eu falei, cara, antes de eu desenvolver, será que o mercado quer? Aí também, cara, fiz uma estrutura de ir atrás de várias pessoas, ofertar, e o pessoal falou assim, pô, acho que seria interessante, gostaria. Aí depois fui desenvolver. Conta um pouquinho pra gente, então, quais são os canais preferidos que você usa? Teve alguma estratégia específica que você usou para fazer essa pré-validação, que você usa para todos os seus produtos? Hoje o que eu mais gosto é o tal do Fake Door. Fake Door. Eu acho que é uma técnica muito conhecida, mas pouca gente realmente utiliza. Eu concordo. Eu acho que acaba ficando, às vezes, no limbo, assim, do coisa assim. É legal, mas, porra, ninguém faz. E o Fake Door, cara, eu acho que é um dos que eu mais curto. Mas o que eu diferencio um pouco na linha do Fake Door, que o Fake Door deixa muito explícito desde o início que o produto não está sendo desenvolvido, né? Eu deixo isso mais sutil depois que a pessoa contrata. Porque a minha visão do Fake Door, muita gente utiliza o Fake Door numa visão de já fazer uma arrecadação financeira para poder financiar o desenvolvimento do produto. Para mim, o Fake Door é validação de oferta. Legal. Então, se eu tiver 100% de reembolso de todo mundo que comprou no Fake Door, para mim tá tudo certo. Porque ali eu não quis validar o produto, quis validar a oferta. Então, se eu vou fazer uma campanha, gastei lá, por exemplo, Fake Door, geralmente eu testo de 500 a R$2.000, dependendo do projeto. Se eu investir lá Google 500, e Meta ou os dois? Cara, acaba ficando mais Facebook porque você acaba tendo mais aceleração do que o Google, né? O Google você espera a pessoa procurar, mas eu utilizo também. Geralmente com 25% eu utilizo para Google, 75% para Meta. Legal. Mas o meu ponto ali é assim, cara, eu defino primeiro qual é a quantidade de vendas que eu gostaria de ter. Então, defini que eu vou usar 2.000, por exemplo, para anunciar. Então eu estimo que eu quero ter um CAC de, sei lá, R$200. Então eu sei que tem que fazer 10 vendas. Então minha visão ali é investir 2.000 e fazer 10 vendas. Se eu fiz 10 vendas com aqueles 2.000, show, pra mim validou a oferta. Ah, mas 50% pediu reembolso, ou todos pediram reembolso. Não importa, porque ali o ponto era oferta. Claro. Tem um desejo do mercado, tem demanda, validou o canal, validou proposta de valor. Exato. É essa que é a minha visão. Validou, show. Aí quem quer ficar com o produto, aí eu entro em contato e falo, ó, estamos em desenvolvimento, vai demorar em torno de 30 a 45 dias, dependendo, obviamente, do produto. O caso da Pixel, por exemplo, eu fiz isso, falei que demoraria 45 dias, a gente entregou em 30 na primeira versão, mas foi nessa mesma visão, assim. Então, eu defini primeiro uma estratégia para validar a oferta, testar público e testar o desejo do mercado, um orçamento que eu gosto de chamar de orçamento de guerra, que se eu perdesse os 2.000 e não fizesse nenhuma venda, tá tudo certo, mas eu vejo que assim, cara, eu perdi 2.000, que é muito menos do que se eu tivesse talvez gasto 50.000 desenvolvendo o produto para depois saber que ninguém ia querer comprar. Claro. Então, para mim é uma perda mínima, vamos dizer assim. Legal. Inclusive, galera, se você não sabe o que é Fake Door, Fake Door é quando você cria uma landing page e você finge, de certa forma, entre aspas, várias aspas, que você tem um produto, né? E aí, no que eu sempre recomendo pra galera é que eles joguem as pessoas no WhatsApp para você conversar com as pessoas. No seu caso, você coloca uma pré-venda mesmo, de dinheiro. Venda mesmo. Eu coloco ali, eu faço o Fake Door, na verdade eu faço a página de vendas da forma como eu gostaria de vender o produto. Então eu monto toda a copy do produto, toda a demonstração, se tiver como gerar imagem, alguma coisa do tipo, gera imagem também ali, ou ilustrativo. Então, por exemplo, quando eu fui lançar da Pixel, não tinha imagem, eu fiz um infográfico ali, demonstrando qual que era a visão, mas eu fiz toda a página de vendas, clicou no botão, formulário, checkout, página de obrigado. Então a pessoa realmente ela comprava, para depois eu falar na página de obrigado, eu falar para ela, parabéns, seja muito bem-vinda, o produto está em desenvolvimento ainda. No caso da Pixel X, que você está usando bastante de exemplo, essa é a sua empresa atual agora, né? Sim, é a que eu tô dando mais força atualmente. Né? Quando você fez essa estratégia de Fake Door na Pixel X, como foi esse seu investimento de R$2.000? O que você aprendeu e o que você teve de retorno, assim? Cara, eu investi 2.000 e teve 25 vendas. Eu tinha definido para ter qual 10. Ticket? Na época de 497. Então, caramba! Então você já teve um ROI super positivo, porque a matemática é terrível, então nem consigo fazer conta aqui. Não, deu mais ou menos R$12.000 ali de faturamento, gastando 2 de investimento ali. Que legal, cara. Que legal. Foi um momento que eu falei, a hora que passou, na verdade eu tinha investido 2, já tinha feito 4, eu falei, caraca, o pessoal realmente tá gostando.
Aí a gente manteve ali, realmente gastamos 2 e pouquinho, aí fechamos com 12 mil e eu falei, não, então agora tem que criar isso aqui. E o pessoal aqui da nossa audiência ali, às vezes fica com vergonha de lançar o seu primeiro produto, porque o cara que não tem nem produto vendeu 12 mil. Mas cara, eu falo assim, tem muita gente que realmente tem esse medo. Eu acho que uma das falhas como desenvolvedor, também vindo da linha de desenvolvedor, quando eu fui lá, tinha 12 anos de idade, eu queria ser desenvolvedor. Então eu fui fazer curso de programação, aprender PHP, aprender todas essas questões. E eu vejo como programador, muitas vezes a gente foca muito na linha do produto. Cara, a gente quer fazer um produto perfeito, você quer ficar lapidando, lambendo, beijando o produto. E às vezes você fica tanto tempo nesse processo que você perde o time, você perde o desejo do mercado e às vezes você perde até mesmo, ou às vezes o público não tem desejo. Então, o Pixel eu fiz o Fake Door, no Funnel Control eu fiz o Fake Door para questão de gestão de grupo de WhatsApp. Na sistema de área de membros eu também lancei em 2019 um sistema de área de membros, na época feito dentro do WordPress, que eu também fiz a mesma estratégia. Eu criei a página de vendas, lá não teve checkout no caso, lá foi cadastro, fiz a página de vendas, a pessoa se cadastrava, que eu queria medir o desejo do mercado, mas os demais eu sempre coloco já com oferta, porque se você realmente está se propondo a construir um produto que você acredita que agrega valor, o valor que a pessoa vai pagar, vamos dizer assim, ele é o simbólico para comprovar, vamos dizer assim, você tem o compromisso com o produto e a pessoa tem o compromisso de utilizar o produto. Então, e diferente assim do Fake Door só de cadastro, eu acho que se você tem uma base lá com 50 leads, você não dá uma prioridade, mas a hora que você fala assim, caraca, eu fiz 12 mil reais, então agora eu preciso entregar para 25 pessoas alguma coisa, aí você se coça de correr atrás e fazer entregar aquilo dali. E além de que, logicamente, permite você financiar, dependendo do que for o desenvolvimento. Né? Cara, que legal. E antes da gente ir pro próximo assunto, se você pudesse deixar uma dica para quem tá com receio ou fazendo seu primeiro Fake Door, qual seria ela? Cara, faça. Acho que esse é o grande ponto. Como desenvolvedor, você tem que perder o medo de vender, tá? A gente, como desenvolvedor, às vezes a gente tem dificuldade de querer precificar e conseguir vender aquilo. Então, se fosse para dar uma dica, venda primeiro, para depois você criar. Esse é o grande ponto, porque senão você perde tempo, você perde o timing desenvolvendo algo que você gosta, para depois você saber se o mercado quer. Uma frase que para mim também eu acho muito válido, que eu gosto bastante, é que a gente tem que começar a vender cada vez mais o produto que a pessoa quer comprar e não o produto que eu quero caçar clientes para ele. Então, às vezes a gente cria um produto e depois fala, não, agora eu vou ensocar alguém aqui para dentro porque eu criei esse produto. Mas a real se o cliente já tinha uma demanda, cria um produto que o cliente tem demanda. Perfeito. Então, se eu vou pegar, por exemplo, gestão do WhatsApp, né, o Funnel Control, na minha visão inicial era só um sistema de redirecionamento, mas a demanda que o pessoal tinha era em mandar mensagem automática. Então, beleza, o redirecionamento foi o recurso mais básico. O mais importante foi criar um sistema de envio de mensagem automática, porque facilitava na gestão do lançamento. Então, legal. Isso que eu acho que é demanda, assim, de você vender o que o cliente quer e não o que você quer criar. Cara, perfeito. Quando você vai montar as suas empresas, como você faz para identificar o que o cliente quer? Primeiro pontapé, assim. Tipo, você teve uma ideia. Então, qual que é o primeiro passo que você dá? Eu primeiro vejo que, assim, quando tem alguma coisa que tem grande desejo do mercado, o mercado grita. Então, eu participo de muitos grupos, de muitas comunidades, de muitas coisas, e de repente você percebe que o mercado grita sobre alguma coisa. Então, vou pegar, por exemplo, a Pixel, o sistema de rastreamento de campanha de Facebook, o mercado estava gritando que tinha uma dificuldade em conseguir rastrear as campanhas. Aí, eu olhando aquilo dali, eu falei, peraí, tem uma oportunidade aqui. Então, não foi uma ideia assim que, nossa, acordei de manhã com uma ideia mirabolante, não. E até às vezes descarto, na verdade, algumas ideias mirabolantes que vêm, porque às vezes a ideia mirabolante ela vem muito do nosso viés, do que a gente tá fazendo, do que a gente tá vivendo, e aí fala assim, nossa, eu acho que o pessoal vai querer um CRM, o pessoal vai querer um ERP, e aí às vezes eu olho e falo, cara, não, pera, talvez não seja isso. Mas então eu sempre acompanho muito o que o mercado grita, sempre olhando pra fora, mercado americano e mercado, até o europeu em alguns casos, mas o americano principalmente, cara, eles sempre gritam o que vai vir pra cá. E aí, olhando pro mercado, eu falo, beleza, isso aqui eu tenho possibilidade, isso aqui não. Aí, lógico, às vezes você tem que conectar também as tuas pontes de conhecimento. Não adianta querer criar um produto que às vezes você não também tenha muita afinidade, claro. Porque eu acho que você acaba desanimando no processo. Porque, bem ao pé da letra, né, a gente como empresário, a gente sabe que não é uma coisa mil maravilhas, não é todo dia que você acorda com um céu estrelado, com um céu bem iluminado, com tudo funcionando, cara. Muitas vezes é uma tempestade que você tá chacoalhando e você não sabe o que fazer. Mas então, eu gosto muito dessa questão de afinidade, né? Porque às vezes a galera pensa muito no produto e esquece que, na verdade, por trás do produto existe um problema. Sim. E, às vezes, a solução muda, né? E ela até evolui, ou às vezes desevolui, entre aspas. Sim. Mas o problema tá lá.
né? Então ele pode ser resolvido de várias formas, assim como, por exemplo, o ChatGPT lançou a funcionalidade de criar uma imagem e matou 1 milhão de micro-SaaS que produzia imagens automatizadas, né? Exato. Então, isso é uma coisa, e tá atento ao mercado, cara. É que nem assim, excelente exemplo, cara, o ChatGPT matou, sei lá, acredito que 1 milhão de micro-SaaS em um dia por conta de um simples recurso. Então, a gente também não depender exclusivamente de uma única necessidade do cliente. Então, identificou um problema latente, beleza, você bate e soluciona esse problema. Mas assim como qualquer machucado, quando você resolve um problema, aparece outro. Sim. Você trata uma dor, vai aparecer outra. Então, o cliente, às vezes, ele tá gritando uma dor, mas tem outras coisas que tem que ser tratado. Então, a mesma coisa, você vai criar o produto, beleza, o produto vai ser que nem pegando o teu exemplo, criador de imagem com IA. Beleza, mas o que vai ser criado? Vai ser só gerador de imagem? Se for só gerador de imagem, é muito fraco. Agora não, vai gerar imagem com texto, vai gerar imagem já pronta para publicação, vai poder conectar com a identidade visual da empresa, vai ter outras coisas. Aí eu já vejo que já tem um pouco mais de necessidade do cliente, porque senão você morre por qualquer grande que tenha mais dinheiro para fazer o Mas aí você conversa bastante com os clientes? Como que é esse processo de descoberta? Pesquisa constante, cara. Pesquisa constante. Uma das coisas que eu gostei de fazer no Clonador, quando tinha lá, a gente tinha um afiliado muito bom que vendia pra gente. E aí a gente foi, né, conversando com ele, pô, como é que você faz pra vender tanto, né? Porque, cara, foi um afiliado que entrou um dia, um mês depois o cara já tinha batido todos os outros afiliados que a gente tinha lá há meses. O cara realmente entrou chutando a barraca. E conversando com ele, ele falou assim, não, cara, a gente faz reunião toda semana com os nossos alunos, a gente apresenta novas ferramentas e oportunidades toda semana, a gente conversa com eles diariamente. Eu olhei e falei, pô, que interessante, né, cara, fazer isso. E aí eu fui experimentar isso também, de começar a dar aulas, dar conteúdo, masterclass pros clientes. Porque muitas vezes a gente foca também, depois que você entra no processo, você pensa em produzir conteúdo para trazer mais clientes para dentro. E aí os clientes que estão lá dentro, você deixa lá, não, ele é cliente já. E isso é uma coisa que eu bato muito, que a principal pessoa que tem hoje dentro da minha operação são os clientes. Então eu converso com eles, eu faço masterclass com eles, eu dou aula com eles. Vamos fazer encontro, a gente faz encontro com os alunos. Vamos participar de evento, a gente dá uma avisada, manda uma mensagem para os clientes para eles poderem se encontrar. Não, a gente chama eles lá. A maioria é gestor de tráfego, então a gente acaba chamando mais de cliente mesmo. Ah, tá. Mas mas tem alguns que são alunos também. Porque a gente implementa a visão daí de infoproduto junto com o SaaS. Então tem gente que é aluno e tem gente que é só cliente. Conta um pouquinho sobre isso. Cara, visão de infoproduto com o SaaS, para mim é uma visão de aumento de ticket médio e LTV. Ticket médio, aquela questão de quanto mais ou menos os clientes gastam com você quando contrata, e LTV é uma visão do tempo de vida do cliente, enquanto ele gasta com você no tempo de vida que ele é teu cliente, né? Então, se ele fica 12 meses e paga 99 por mês, ele tem um tempo de vida de R$ 1.200 no ano, vamos dizer assim. E o infoproduto eu vejo que, assim, conhecimento é uma coisa que vale muito. Sim. Não é à toa, eu entrei no digital em 2013 por conta disso, cara. Pô, a gente nem tinha como entrar no Fórmula, a gente deu um jeito e entrou e pagamos pra estar lá. Justamente por conta de que conhecimento ele vale muito. Software tem o seu valor também, mas em determinado momento ele vira commodity. Verdade. Então, se você não tem um produto que a pessoa tem uma alta necessidade diária de usar, em querendo determinado momento, às vezes a pessoa esquece que está usando. Então, a gente tem, por exemplo, isso tanto no Pix, no Clonador, em todos os nossos SaaS. Às vezes o cliente cancela um mês e depois, um mês depois, ele volta falando, putz, não lembrava o quão importante era vocês na operação. Mas é porque a pessoa, às vezes, ela não fica tendo contato direto. Já o infoproduto, eu vejo que, cara, você gera esse contato com o cliente e você faz com que ele tenha mais a conexão emocional junto. Então eu olhei e falei, pô, não tem como eu vender um software sem eu precisar treinar a pessoa. Então eu vou vender um curso sobre como que ela precisa utilizar a gente. Mas aí você vende apartado o curso daí? Vendo em conjunto. A gente vende também a parte, mas a gente vende em conjunto. Então, por exemplo, a gente tem lá os tutoriais, base de conhecimento gratuita para todos os clientes, mas vamos falar de visão estratégica. Estratégia é um conhecimento que tem um seu valor. Então a gente vende o treinamento estratégico sobre como usar o nosso software para que o cliente consiga ter mais envolvimento com o nosso produto e tenha mais resultado. E de igual forma ele tem um conhecimento que antes ele não teria no mercado. Legal. E aí quando o cara vai comprar o software, a gente oferta para ele, ó, tem também o produto aqui, o curso para você aprender a usar. E da forma quando vai vender o curso, depois a gente vende, ó, dentro do curso a gente fala, para você ter melhor aproveitamento você precisa do software. Então acaba virando quase um conjunto ali, a pessoa demanda de um e do outro, né? Você usa o infoproduto para baixar o custo de aquisição para novos leads ou você usa mais como uma estratégia de retenção? Varia da estratégia. Tem momentos que tem produtos que a gente utiliza para poder diminuir o custo por cliente e tentar vender para ele.
mas o nosso principal foco hoje é muito mais fazer com que aumente a retenção dele. Retenção. Porque isso é uma das coisas que a gente conseguiu validar. Com o curso, junto, né, vamos dizer assim, na visão estratégica do nosso produto, o cliente ele se sente mais confiante em continuar com a ferramenta. E às vezes, mesmo que ele não utilize, mas ele quer ficar por dentro. Então, por exemplo, a gente, né, pegando o exemplo da Pixel, nosso público é gestores de tráfego. Só que às vezes ele, cancelou o contrato com o cliente mudou o gestor e o cara, ele teoricamente iria cancelar com a gente. Só que ele entende que se ele cancela, ele perde o acesso aos conteúdos exclusivos que a gente tem, ele perde acesso às masterclass, ele perde acesso a um treinamento extra, ele perde acesso de poder participar de um café junto com a gente. Então ele acaba mantendo às vezes a assinatura, a gente retém ele pelos outros elementos que não são software. Legal. Então esse senso, tanto um pouco o senso de comunidade, mas esse senso de pertencimento a algo que é além do software faz com que ele queira ficar. Você também pratica comunidade, você tem uma comunidade na Pixel, A gente está desenvolvendo a comunidade ainda, não tanto... A gente tem uma comunidade hoje, mas ela é muito mais uma comunidade de avisos e canal de notificações. A gente ainda não tem uma comunidade desenvolvida de interação entre os clientes, mas é algo que está no nosso planejamento, inclusive para o próximo quarter já, trazer um pouco mais essa visão. Mas por conta disso também, porque a gente entende que a comunidade ajuda nessa retenção. Legal. Hoje a nossa visão, mesmo sendo uma comunidade só de avisos e de masterclass, porque a gente faz masterclass a cada 15 dias, então a cada 15 dias a gente tem um conteúdo exclusivo, um momento de tirar dúvida dos clientes, um momento de trazer uma visão estratégica. 2 vezes por mês é bastante, né, cara? É bastante. A gente faz ali uma média de a cada 15 dias a gente sempre vai fazendo esses encontros para poder trazer, às vezes não é nenhum conteúdo novo, é uma representação do conteúdo numa nova roupagem, só que isso faz com que a pessoa queira estar ali participando. Então a pessoa ela entra ali e ela fala, cara, nossa, que massa esse conteúdo, né? Então, recente, por exemplo, a gente fez uma imersão. Cara, a gente ficou um dia inteiro, das 10 da manhã às 19 horas, com conteúdo intenso, falando sobre visão estratégica. A gente nem abriu o dashboard do software, em nenhum momento abriu o dashboard para mostrar. Foi só sobre a estratégia aplicada a partir do software. Legal. Então, permite a pessoa entender que ela precisa do software e, ao mesmo tempo, que ela precisa estar ali com a gente. E se ela cancela, ela perde esse acesso. Ela perde essa oportunidade de ter um conteúdo, talvez, que ela não teria, nem mesmo em um outro curso ou mastermind. Da hora, cara. E você comentou pra mim antes de gravar também que você tem um pouquinho de serviço aí no meio também, né? Também, cara. Então você usa... A gente cria um hub, né? Eu chamo de uma órbita de negócios onde que cada produto ou cada serviço ele tem uma correlação. Então eu vendo o software e vendo o treinamento, mas eles têm uma correlação. E de igual forma a gente vende serviço. Então, beleza, quais são os serviços que a gente tem? Vai vender uma consultoria. É uma consultoria voltada para quê? Para o SaaS? Não é para o SaaS. É para a visão estratégica. Como ele aplica aquilo que ele vai estar utilizando. De igual forma, a gente tem mentoria, a gente tem mentoria em grupo, a gente tem uma assessoria também, que é uma coisa mais personalizada e abrangente, junto com a pessoa. E isso tudo tá dentro do SaaS. Porque às vezes, por exemplo, a gente pega hoje uma assessoria. Cara, uma assessoria que a gente vende para um cliente, ele compensa 20 clientes que a gente teria que depender de um software. Então, não é que a gente vai substituir os 20 clientes. Mas a gente entende que a gente consegue elevar a consciência, trazer mais caixa para dentro da empresa, que permite financiar o desenvolvimento, permite conseguir escalar mais as vendas, atendendo um cliente de forma mais personalizada. Legal. Então, eu não descarto serviço junto com SaaS. Você põe eles de upsell também, né? De upsell. Tanto upsell imediato, quanto upsell em momento específico do cliente. Quantos por cento das pessoas compram? Cara, varia de cada campanha, mas, por exemplo, no nosso upsell hoje imediato, em torno de 7% das pessoas acabam comprando uma consultoria nossa. Então, a gente coloca um produto que tem um ticket inicial de R$200 por mês e logo em seguida a gente tem uma oferta de mais R$500 para o cliente poder ter uma consultoria com a gente. Legal. Então, em torno de 7% das pessoas acabam comprando essa consultoria, que, vamos dizer assim, no momento imediato, depois a gente ainda faz outras ofertas para a pessoa, que ajuda a financiar justamente as campanhas. Legal, e esse serviço ele é bom porque naquela escada de valor de te ensino a fazer e faço por você, né? Você, em tese, você leva ele pro aha moment mais rápido, então ele recebe a proposta de valor mais rápido do software, isso provavelmente aumenta o LTV dele e a retenção. Então você ganha mais dinheiro, você ainda estende a longevidade do cara no sistema. Aumenta a retenção, aumenta o ticket médio, aumenta o LTV dele e aumenta a retenção dele. Maravilha. E olha, um ponto que você puxou, o gancho do aha moment, né, ou wow moment, depende de cada um, enfim. Cara, isso é muito importante entender também. Em que momento o cliente vai olhar e vai falar assim, caraca, que foda isso aqui que eu tô usando.
E o mais curioso é que às vezes é entender que não é dentro do software. Eu vejo que muita gente às vezes comete esse erro de pensar assim, cara, quando o cara criar campanha dentro do meu sistema aqui, é o momento que o cara falando uau. Só que bem a real não é quando ele cria a campanha o momento uau é quando a campanha foi enviada. Porque daí o cara fala, nossa, funcionou. Ah, entendi. Entendeu? Então, entender qual é o real momento do aha moment. É que nem pra gente, vou pegar do gestor de grupo de WhatsApp, o momento não era quando o cara criava o link, quando redirecionava, cara, era um momento muito bom. Mas o momento que o cliente falava assim, putz, funcionou mesmo, é isso aqui, era o momento que o cara programou 9 horas da manhã pra mandar mensagem pra 50 grupos e 9 horas da manhã começou a mandar as mensagens nos 50 grupos. Legal. Na Pixel, por exemplo, não é quando o cara termina de configurar. Na Pixel é quando o cara anuncia no Facebook e diminui o resultado dele. Então, ou seja, ainda depende de um terceiro ainda, vamos dizer assim, o meu aha moment. Mas ali é mais complexo isso. Que é mais complexo. Mas que também a gente consegue antecipar, dependendo do que for justamente com a visão de consultoria. Você sabia que existe uma métrica chamada tempo para valor, que é o tempo que o cara demora desde o momento que ele cria uma conta até o momento que ele chega no aha moment do seu sistema. E aí você tem que mapear esse tempo e todos os dias fazer um exercício pensando, cara, como eu diminuo ele? Como eu diminuo ele? Porque em tese é isso, quando o cara vai pro aha moment e ele fala, pô, isso aqui disparou 50 mensagens em 50 grupos diferentes, tipo, esse é o momento que o cara provavelmente vai falar assim, pô, essa ferramenta vale muito a pena, né? Exato. E aí vai continuar pagando. Cara, hoje quando a gente olha pra essa fotografia de infoproduto, SaaS e serviço, você pode abrir pra gente mais ou menos uma composição da receita, tipo, não em total, mas quanto que cada um representa, mais ou menos? Cara, eu não vou lembrar exatamente de cabeça agora, mas a parte de serviço ela compõe mais ou menos em torno de 20% da nossa receita hoje. Bastante. E a parte de que entra, né, consultoria, mentoria e assim por diante, a parte de infoproduto, ela tá compondo mais ou menos 15% e o restante entra tudo com relação do SaaS. Cara, que da hora. Isso aí fica um gentil lembrete pra vocês, né, galera? Tipo, a gente fica muitas vezes bitolado achando que só produto, só software, quando na verdade o valor pode ser gerado de várias formas diferentes, né? E com um pouco de criatividade. Eu vejo mais ainda assim, o crescimento do software a gente teria ele do mesmo jeito, mas, por exemplo, 150 mil feito em vendas de consultoria, eu não teria feito. Então eu não vejo como sendo... Eu vejo como sendo um complemento da receita. Um belo complemento. Porque vamos dizer assim... Cara, a gente fez lá... Hoje nós estamos com um pouco mais de 1.500 assinantes. A gente teria esses mesmos 1.500 assinantes vendendo serviço ou não vendendo serviço. Mas a gente não teria a receita que os serviços geraram pra gente. Então eu penso muito mais nesse ponto assim. Que esses 20% a mais que nós temos, vamos dizer assim, de receita quase que bruta de serviço... ele na verdade não existiria. Então ele, não vou dizer que ele é 20% a mais de 100, porque logicamente não seria, não faria sentido, mas ele não existiria. Então a nossa receita na verdade seria 20% a menos, nosso faturamento, nosso ganho. Então até mesmo a visão de crescimento da empresa talvez seria 20% menor. Mas isso é muito legal, né? Porque você pode usar uma parte da receita às vezes para financiar o seu salário e você usa o dinheiro do SaaS para ele mesmo se financiar e crescer, né? Legal. Exato. Eu gosto de atuar na linha de que o software ele precisa crescer por conta própria. Precisa ter o desenvolvimento dele. Os serviços, eles ajudam a pagar os custos operacionais. Então, por exemplo, quando a gente vende... os produtos de infoproduto, eles ajudam a pagar os custos operacionais. Então, quando a gente vende hoje um curso, um treinamento nosso, ele ajuda a pagar um colaborador, ele me ajuda a pagar a parte contábil, ele me ajuda a pagar a questão de... aquelas despesas fixas de escritório, servidor, tudo mais. Legal. Quando a gente vende um serviço, aí ele me ajuda a compor e aumentar a nossa receita e lucratividade da empresa. Então, porque hoje a gente vai vender um serviço, a nossa margem de lucratividade nesse serviço é bem maior do que se vendendo software. Então, ele compõe a gente aumentar mais o lucro. E o software, por si só, ele tem uma visão de crescimento constante, né? Então, ele vai ficar com toda a parte variável, vamos dizer assim. Hoje, de todos os SaaS, você tá com quantos ativos e rodando? Hoje eu tô com 4 SaaS ativos. E o carro-chefe é a Pixel. Hoje a Pixel tá como maior principal hoje, vamos dizer assim, com maior recorrência. O clonador, a gente diminuiu a força dele no último ano, então a gente tá diminuindo ele cada vez mais, a visão é acabar encerrando a operação dele. O gerenciador de grupos também essa visão. E a gente tem alguns que a gente são os white labels, né? Então a gente tem os nossos produtos, mas a gente também entendeu que tem pessoas que às vezes elas têm uma grande audiência, uma grande autoridade, elas poderiam estar vendendo um software, mas elas às vezes não entendem sobre como funciona a dinâmica de software. Então pra gente fez sentido pegar alguns dos nossos softwares e vender como white label. Então a gente tem participação nas vendas, tem participação no ganho. Legal. Mas a gente fica responsável apenas pelo produto e gestão dele. É tipo uma coprodução de SaaS, assim, né? Basicamente uma visão dessa, de coprodução. Você mencionou, e eu
eu sei que é um assunto muito profundo, então não quero entrar tanto na profundidade dele, mas você mencionou sobre uma órbita de produtos, né? Sim. Então, quer arranhar um pouquinho por cima sobre essa órbita, assim? Só pra... A gente conversou um pouco antes, mas vamos trazer um pouco assim. A maioria das pessoas olha pro modelo de negócio e aí vai lá, quando a gente fala assim, você tem que montar um modelo de negócio. Aí todo mundo, lá Business Model Canva. E vai lá e monta o Business Model Canva, bonitinho, segue lá a regrinha do Sebrae. E 10 anos depois nunca mais viu aquilo lá, entendeu? Você montou no primeiro mês e esqueceu aquilo lá. O Flávio Augusto, ele falou uma vez em uma palestra que ele olhava todo ano pro modelo de negócio. E eu ficava falando, cara, por que ele olha todo ano, né? Que eu olhava de vez em quando também. E aí eu entendi um pouco mais sobre isso, né? Que cada vez que a gente olha pro nosso modelo de negócio, a gente refina e melhora ele. E pesquisando, estudando sobre o modelo de negócio, eu conheci a estrutura de modelo orbital, que ele é eu não lembro agora de cabeça o nome em inglês, mas ele é uma órbita de negócios. O que seria a órbita de negócio? Algumas pessoas entendem como sendo um ecossistema. Então, vou criar um produto aqui, um outro produto aqui, um outro produto aqui, todos eles estão dentro do mesmo grupo empresarial e todos eles são correlacionados de alguma forma e pronto, eu tenho um ecossistema. Mas na visão orbital, a gente tem uma solução que a gente resolve central. Entra muito o que a gente estava falando sobre o problema que a gente resolve do cliente. E a partir desse problema, a gente entende que outras possibilidades de negócio tem aquilo dali. Então, vou pegar o exemplo da Pixel. A gente entendeu que um grande problema era conseguir entender e rastrear a origem das vendas e conseguir multiplicar os resultados. Conseguir aumentar as vendas, conseguir aumentar a quantidade de leads e assim por diante. Então a gente entendeu que o nosso centro, nosso sol, vamos dizer assim, é onde ilumina toda a nossa empresa, todos os nossos projetos, é fazer com que os clientes consigam cada vez mais multiplicar os resultados e cada vez mais conseguir ter compreensão de onde está vendo a origem da venda e como que ele consegue vender mais. Então a gente entendeu que esse é o nosso sol. Tudo que a gente faz, o brilha é isso. Legal. E a partir disso a gente vai começar a criar as órbitas. As órbitas são o quê? São planetas, luas, estrelas, cada um tem o seu significado, mas que compõem essa mesma visão. Qual que vai ser o planeta mais perto do nosso Sol, vamos dizer assim? Hoje, o nosso produto mais perto é o XApp, que seria o sistema, o software em si. Só que a gente entendeu que um pouco ao redor do software, ele tem ali os clientes. Os clientes são a nossa lua. Então, ele está orbitando o nosso produto, porque fica ali, são clientes da XApp. Só que esses clientes, se passar perto de uma outra órbita, se for falar numa visão intergaláctica, às vezes alguns são puxados para outra órbita. Então, a mesma coisa, a gente entendeu isso. Então, tem a órbita da Pixel X, uma órbita um pouco acima entra a parte dos nossos serviços, então aqui entra a consultoria, por exemplo, Legal. Que é uma órbita complementar, que faz o quê? Alguns clientes saem do app e vão para nossa consultoria, aí já nós temos mais um produto complementar. Qual que é vamos dizer assim, a gente tem hoje 9 camadas na nossa órbita, são 9 produtos que nós temos na nossa jornada. O que a gente vê que diferencia um pouco da visão de ecossistema? Muitas das vezes ecossistema você tem produtos que são separados, são ambientes separados. Eu tenho um ERP e eu tenho também um BPO, e aí os dois serviços estão na mesma empresa, então tem um ecossistema. Na visão de órbita, a gente olha para o produto, para o problema do cliente. Então a nossa consultoria não é uma consultoria empresarial avulsa, não, ela é uma consultoria específica sobre como multiplicar o resultado do cliente e fazer com que ele saiba qual que são as origens da venda. Legal. A gente vai para uma mentoria, o foco é gerar mais resultado para o cliente, multiplicar o resultado dele, cada vez mais compreendendo como que ele consegue gerar mais demanda para os clientes dele. Então a gente vai para um serviço, vai para um treinamento, o ponto é, vou criar um treinamento, por exemplo, que a gente tem lá, um treinamento sobre rastreamento. Eu vou criar ele, mas qual que é o objetivo? É rastreamento? Não. O objetivo é como que eu consigo fazer com que o cliente consiga identificar as origens das vendas dele, consiga melhorar o resultado dele através desse conhecimento que a gente vai trazer. Faz sentido. A mesma coisa para tudo que a gente vai fazer. Então, masterclass. Vou fazer uma masterclass com os clientes. O que nós vamos fazer na masterclass? Na masterclass eu vou falar sobre como eu consigo fazer para multiplicar o resultado do cliente para que ele consiga ter. Mesma coisa, imersão e assim por diante. Então, a órbita, ela tem uma visão o quê? Tudo centraliza nele. E a partir que tudo centraliza nele, a gente vai criando produtos e serviços. Então, como eu falei para você, a gente está criando a comunidade. Vamos criar a comunidade agora, provavelmente, como eu falei, no próximo semestre aí, talvez no próximo trimestre. Mas vai ser uma comunidade do quê? De cliente? Não. É uma comunidade sobre como consegue multiplicar os resultados cada vez mais com as campanhas de tráfego pago. Legal. Então, esse foco, esse sol,
ele norteia todos os nossos produtos e tudo que a gente vai fazer. E você usa algum funil específico para trazer essas pessoas para essa órbita? Vai variar muito de cada produto, daí a gente conectar. Em que momento a pessoa conecta? Porque quando a gente vai falar de órbita, a gente vai ter planetas que vão ser mais perto e outros que são mais distantes. Correto. Então, por exemplo, o nosso serviço hoje de consultoria, ele é mais perto do nosso software do que, por exemplo, a nossa mentoria. Porque a mentoria, ela gera um alto resultado na pessoa também, mas não é para todos os clientes. Tem que passar por uma esteira de elementos, vamos dizer assim, para chegar lá. Então, a gente trabalha muito com os funis de venda direta, então, para vender o software, página de vendas, faz a venda e assim por diante. Só que depois a gente atua com muitos outros, cada conteúdo já era um funil específico. Então, por exemplo, a gente tem um funil que é um funil que a gente chama de funil de recurso, onde tem uma aula que a gente ensina sobre um dos recursos do software, e nesse objetivo é vender o software. Só que da mesma forma a gente tem nesse mesmo funil muito similar, vamos dizer assim, que é de uma aula, que é para vender o treinamento. Então, a gente utiliza de múltiplos funis para conseguir compor toda a nossa esteira de produto. E aí você liga eles, tipo, o cara compra alguma coisa, você faz um upsell para um, coloca para outro. Legal, cara. Porque a gente, não só com o que o cliente compra é importante, mas além disso também o que ele comprou daquilo dali. Então, por exemplo, um cliente hoje que compra o nosso plano Starter, ele recebe uma oferta, mas quem comprou o nosso plano agência, por exemplo, recebe outra oferta. O cara que investiu no plano mensal, ele vai receber uma, quem investiu no plano anual vai ser outra oferta também. Porque a gente entende que a pessoa que se comprometeu por um ano, ela já está mais comprometida com a gente, então ela já merece estar com a gente já numa conta mais, vamos dizer assim, numa oferta mais complementar. A pessoa que está mais no mensal, a gente precisa primeiro qualificar ela. Ela precisa ter o momento uau dela, ela precisa entender que o produto funciona, porque se você pega ali já no mensal e já vem com uma oferta às vezes muito grande, a pessoa fica tipo, pô, me senti enganada, eu achei que aqui eu ia ter a resolução do meu problema e não tenho. Então a gente entende que cada estágio e momento da pessoa tem uma oferta e demanda diferente também. Cara, pra gente ir caminhando pro encerramento, o que você recomendaria de leitura ou de consumo de conteúdo para as pessoas que estão assistindo aqui a gente, para que eles possam aprender mais sobre essa sua visão de interligar produtos, mentorias, serviços? Aonde que tem um ponto de partida para a galera aprender sobre isso? Cara, muito vem de experiência mesmo, assim, olhando assim, mas eu diria que uma coisa que me abriu muita visão sobre isso foi o Russell Brunson, acho que um dos pais do marketing digital, basicamente. Então ele tem lá todos os tipos de funis diferentes, funil para software, funil para webinário, funil para tudo que é tipo de coisa, que ajuda a nortear sobre como você começar a vender, até mesmo sem ter um produto. Então, uma das coisas que eu aprendi foi lá. Mas muitas das coisas que eu pego mais de feeling é comprando produto, cara. Comprando mesmo? Comprando Dá produto. um exemplo de um produto que você comprou. Cara, um software, por exemplo, que eu comprei, eu pegar o do Russell mesmo, ClickFunnels. Cara, eu contratei uma vez ele, recebi uma oferta de mentoria, depois recebi uma outra oferta, eu fui olhando, montando o funil dele, olhando, analisando. Eu falei, cara, por que eu não faço isso? É um software que fatura múltiplos milhões por mês. Aí eu olhei e falei, cara, faz sentido. Se ele faz, é porque tem alguma estrutura por isso. Então, seja comprando produtos, eu acompanho muita galera de marketing, obviamente, por estar na área de marketing. Só que às vezes, cara, você compra uns outros produtinhos meio aleatórios, vamos dizer assim, pra você também entender. Entender como funciona, né? Uma vez, por exemplo, eu tava testando, que nem eu falei, eu compro muito produto pra fazer teste. Eu comprei, cara, um produto que ele era um mini curso sobre como funcionava o cortador de grama. Coisa completamente avulsa, cara. Mas que eu queria entender como é que tava funcionando a oferta dele, porque sabia que já tava escalado, já tinha ouvido falar sobre isso. E aí eu fui vendo que, cara, ele vendia uma peça de manutenção. Depois que ele vendia a peça de manutenção, ele vendia um curso sobre como montar, usar a substituição da peça, para depois vender um serviço que ele chegava até o momento que ele vendia um equipamento novo. Aí eu falei, cara, o cara começou com uma peça de substituição para me vender um equipamento completo. E eu olhei e falei, pô, como que eu consigo fazer isso também na minha estrutura, no meu negócio? Ou seja, sempre ter esse olhar analítico e entender que você só não está consumindo, né? Você também tem que entender como é feita a estrutura daquele produto. Uma das coisas, cara, que pra mim abre muito a visão é começar a ter mais a visão sobre gestor do que às vezes só como a questão que a gente tá criando um negócio. Entender que você é empresário e não só um gerador de dinheiro. E dentro dessa estrutura, por exemplo, hoje na minha área de marketing, vou pegar da minha verba de marketing, cara, parte da minha verba de marketing é comprar produto, para eu testar e entender como que as pessoas estão fazendo. Então isso é uma coisa, cara, que eu sempre bato em mentoria, que muitas das vezes o cara vai lá e define lá, o orçamento de marketing vai ser de 10 mil reais.
E aí fica restrito que vai ser 10 mil em Facebook. Só que na minha visão, marketing é tudo que faz ou que me permite aumentar as minhas vendas. E eu comprar, às vezes, um curso para conhecer o funil da pessoa, para eu tentar entender e aplicar no meu, na minha visão, é algo que pode fazer aumentar minhas vendas. Então, às vezes, não é nem pelo produto. Cara, eu já comprei muito produto que eu acho que eu nunca nem acessei o login. Um bom insight. Mas eu queria entender como que eles estavam fazendo a venda. E quando você vai pro funil americano, cara, puta, coisa muito bruta. Uma vez eu comprei uma ferramenta de webinário que tinha 7 websites depois, cara, assim, ó, seguido. Pá, pá, pá. Aí eu falei, caraca, meu... O cara eu comecei com uma venda de R$50 e se eu tivesse comprado tudo, porque eu falei, tem um limite também de orçamento. Mas se eu tivesse comprado tudo, eu teria começado uma venda de $50 lá e teria terminado em uma venda de $2.000, que era o último upsell que o cara tinha. Aí eu falei, cara, como é que eu faço pra conseguir implementar isso na minha oferta? Começar com um produto de um ticket baixo e chegar e porque, cara, você tem 7... Meu pai sempre falava uma coisa assim, se tem gente vendendo, tem gente comprando. Então, se tem um cara que faz 7 upsells e lá no final tem uma oferta de R$2.000, alguém tá comprando essa oferta. Alguém sempre compra, né? Alguém sempre compra. E aí, então, cara, eu vejo assim que parte da minha verba de marketing hoje não é pra gastar com o próprio marketing, mas sim pra conhecer o marketing dos outros. Cara, que interessante essa perspectiva. Nunca tinha parado pra pensar sobre isso, né? Porque a gente é muito acostumado a investir em marketing pra pôr grana mesmo, esperando um ROI ali fácil de mensurar, né? Mas o conhecimento não é uma coisa fácil de mensurar. Não, tá. Então, você compra algo para aprender, faz muito sentido. Alan, pra gente concluir o vídeo, cara, o que você deixaria de dica para quem tá no início do SaaS? Hoje, 65% da nossa audiência tá no início da jornada, construindo seu primeiro SaaS. Que dica que você deixa para essa galera, para eles se inspirarem ou eles terem algum insumo a mais para essa jornada dura? Massa, cara, massa. Cara, a grande dica que eu daria é entenda a real dor do seu cliente. Entenda a real dor do seu cliente, porque cada dor do seu cliente, ela tem múltiplas soluções. Legal. E você pode ser a pessoa que tem essas múltiplas soluções para ele. Então, da mesma forma como uma empresa que vende pasta de dente, vende a escova e também vende um enxaguante bucal, porque todos eles é para resolver o mesmo problema, nós precisamos entender na nossa empresa que não tem uma única forma de resolver o nosso problema do nosso cliente. Então, perguntar para o cliente, ver o que ele está passando, qual é a necessidade dele e entender e pesquisar no mercado mesmo. Utilizar a inteligência artificial, tem uma dinâmica muito boa agora com a inteligência artificial, que você pode jogar lá e falar, olha, minha empresa resolve esse tipo de problema, disso. Eu quero conhecer quais são outras possíveis fórmulas ou métodos que podem resolver esse problema e às vezes lá o ChatGPT vai poder trazer para você outras sugestões de produtos. Um produto que é upsell, um produto que é talvez uma venda complementar, uma venda casada, algo que você consegue fazer que permite você ter um maior faturamento e aumentar ainda mais as vendas. Perfeito. Porque eu vejo que muita gente falha em achar que o software ele é a solução completa do problema da pessoa. Eu concordo. E não é. Você tem outras formas de resolver o problema da pessoa e que você pode vender. Você pode monetizar. Muito bem, seu Alan. Muito obrigado pelo seu tempo, pela participação. Nada. Nosso primeiro vídeo aqui. Acho que essa é a primeira vez que eu gravo presencialmente com alguém. Que bom, cara. Então, inclusive... A gente tá tendo essa oportunidade. Pô, brigadão, cara. Inclusive, vocês aí que chegaram até o fim agora, também não esquece de se inscrever no canal, deixa o like para fortalecer. Eu vou deixar as redes sociais do Alan para vocês seguirem ele aqui embaixo também. E Alan, pra gente fechar o vídeo, quer fazer algum jabazinho? Para quem tá fazendo SaaS, vocês precisam de ter tráfego pago. Gente, não queira depender de orgânico. Quem vive de orgânico é só vegano, cara. A gente no digital, a gente precisa de tráfego pago. E se você precisa de tráfego pago, você precisa melhorar suas campanhas através de um bom sistema de rastreamento. Então, PixelX App, para quem quiser acessar e conhecer, é o nosso SaaS, é a nossa estrela, vamos dizer assim, na nossa órbita, com a visão de que ajuda você a conseguir otimizar suas campanhas, alcançar as pessoas certas, fazer com que você consiga identificar qual é a campanha que gera mais venda para que você consiga realmente escalar o teu negócio cada vez mais rápido. Parar de depender de indicação apenas, parar de depender de Google Ads, SEO, porque isso vai te ajudar a vender, mas vai fazer com que você cresça a tua empresa em talvez 5, 4, 10 anos, dependendo do que for, em vez de algo de 6 meses, 1 ano. A gente cresceu para mais de 1.600 assinantes, hoje 1.500, 1.600 assinantes, que não foi com indicação e orgânico não, foi muito tráfego pago, investimento alto em uma visão de construção de audiência, construção de venda e construção de outros produtos para vender. Maravilha. Até a próxima, gente. Obrigadão por terem chegado até o fim. Valeu, Alan. Até a próxima, irmão. Até a próxima. Fico sempre à disposição também.